meus queridos alunos e alunas. Em nossa aula de hoje, vamos trabalhar o assunto corpo e expressão. Aqui é o professor Fernando Maciel. O assunto que nós vamos estudar está no capítulo 2 do livro Mosaico Arte, onde o corpo está no centro da disciplina arte. Os autores B.A. Meira, Rafael Presto, Silvia Soter, Tatiana Machado e Ricardo Eliar. O nosso corpo comunica mensagens o tempo todo e pode fazer isso por meio de gestos e adornos. Observe as fotografias do artista paulistano Moisés Patrício. O que você acha que ela expressa? Moisés Patrício nasceu em São Paulo em 1984 e possui uma produção que engloba as seguintes linguagens artísticas: fotografia, vídeo, performance e instalações, propondo reflexão sobre elementos da cultura latina e afro-brasileira. Neste link é possível assistir a um depoimento do artista: www.premiopipa.com/page/Moisés-Patrício. Há quase 2 anos, ele se impôs o desafio de publicar uma fotografia por dia na rede social, como parte de um projeto que questiona o racismo e a intolerância religiosa de cada dia, motivado pela própria experiência. Então pergunto a vocês: o que acham que as imagens podem expressar e que elementos contribuem para essa interpretação? Veja que o conjunto das imagens remete a religiões afro-brasileiras, a proibição de suas práticas e a resistência de seus praticantes ao preconceito e à violência. A pulseira de búzios usada pelo artista em todas as fotos remete a esse universo simbólico. Na verdade, a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava, cantou Chico Buarque e Gilberto Gil. Numa simbologia a essa mão, a mão negra, o artista Moisés Patrício oferece a sua para questionar o racismo e a intolerância por meio da própria vivência. Observe as imagens. Na terceira imagem, o adesivo sugere algum tipo de proibição, talvez ao próprio ato de ofertar. Na quarta imagem, a mão atrás das grades nos lembra que nosso país tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, e parte relevante dessa população é jovem e negra. Quinta, a mão coberta de branco reforça a visão das linhas por meio das quais alguns acreditam que seria possível interpretar o futuro. A última imagem apresenta um adorno e uma gamela usado em rituais afro-brasileiros. Bem, vamos aproveitar essas imagens para fazer a nossa primeira atividade complementar. Projeto Aprender com os Sentidos. Simbolização e linguagem de sinais, em busca do direito individual e social da criança e do adolescente. Como apresentar a atividade? A exemplo do artista Moisés Patrício, vocês irão fotografar sua mão para expressar uma mensagem em linguagem de sinais. Pode ser representado em uma encenação teatral ou uma performance artística.
Em seguida, explique sua apresentação, ok? Até a próxima aula, já começarei a verificar quem está participando, portanto, procurem fazer as atividades. Essa atividade é bem simples, tá? Qualquer coisa, estou aqui para tirar as dúvidas. O corpo fala. Nessa aula, vamos refletir sobre pintura corporal, tatuagens, adornos e outras formas de expressão em que a arte se une ao corpo. O povo maori, descendente dos primeiros habitantes das ilhas da Nova Zelândia, desenvolveu padrões de desenho constituídos de linhas curvas e espirais. Esses padrões aparecem em sua pintura corporal permanente, o moko, e na decoração de objetos usados no dia a dia. Em geral, o moko acompanha a simetria vertical da face. O padrão que é desenhado de um lado do rosto é repetido do outro, mas invertido, como se fosse refletido em um espelho. Veja a imagem aí abaixo. Os antigos chefes maori tinham o rosto coberto por tatuagens com esses padrões. Quanto mais nobres se tornavam, mais tatuagens recebiam. Depois que a Nova Zelândia foi colonizada pelos ingleses, a tatuagem facial se tornou menos comum e chegou a ser proibida. Atualmente, porém, muitos maori voltaram a praticá-la para demonstrar sua identificação com a cultura de seus antepassados. Olha, os maoris são um dos muitos povos que habitam os milhares de ilhas da Oceania. O isolamento geográfico e as particularidades desse território possibilitaram a formação de grande variedade cultural entre esses povos. É importante que vocês percebam os padrões utilizados no moko do rosto do líder Anerhana. Veja a simetria nos dois lados da face. Vocês têm ideia a respeito da posição social que ele ocupa na sociedade maori, considerando as informações do texto? Aí nós vamos para a nossa segunda atividade complementar. Pesquise os padrões de desenho dos maori ou de outros povos que praticam pintura corporal baseada em padrões. Como representar a atividade? Após fazer a pesquisa dos padrões, vocês irão fotografar e enviar nos comentários explicando os desenhos, ok? Até a próxima aula, já começarei a verificar quem está participando. Portanto, procurem fazer as atividades, pensando sobre os variados adornos corporais. Cada povo e cada grupo humano tem seu jeito de se vestir e de se enfeitar. Em todas as culturas, vestimentas, adornos, marcas, pinturas ou até tatuagens feitas no corpo podem indicar o papel de cada pessoa na sociedade. Podem simbolizar também a passagem de uma época da vida do indivíduo para outra, ou ainda o seu pertencimento a um grupo. No mundo todo, é comum haver roupas e enfeites reservados para ocasiões especiais, como cerimônias de casamento ou formatura, por exemplo. Em diversas sociedades, há formas de se vestir e de se enfeitar até para batalhas. Há também muitos tipos de pintura corporal, usado em diferentes finalidades. Repetindo,
usados com diferentes finalidades. Muitas delas são feitas com o objetivo de embelezar, como a maquiagem. Há pessoas que marcam sua pele para sempre com tatuagem, outras se pintam por apenas algumas horas para se juntar a uma torcida durante uma partida esportiva. Pintar o corpo e usar adereços são maneiras de expressar o que somos e o que pensamos. Mesmo quem se veste de uma maneira simples está comunicando algo. Pode mostrar, por exemplo, que não quer chamar atenção. Veja como o corpo comunica muitas mensagens. Observe a maneira como nos vestimos, os gestos que fazemos, a postura corporal que adotamos, como direcionamos o olhar, as maneiras e os vestígios que o corpo deixa nos objetos e nas paisagens, como reagimos ao ouvir uma música ou ao tomar contato com qualquer outro estímulo, entre muitas outras possibilidades. Observe como os torcedores expressam visualmente seu apoio ao time com pinturas faciais e corporais, vestindo camisetas e adereços, empunhando bandeiras e etc. A torcida também se expressa por meio de gestos individuais ou coletivos, como a chamada ola ou onda, e manifestações sonoras, gritos, cantos, buzinas, palmas. Aí nos lembramos das torcidas do Remo e do Paysandu. É claro que eu não poderia deixar de citar essas duas grandes torcidas do Norte. Agora veja o conjunto musical Secos e Molhados, em 1973. Tenho certeza que alguns dos familiares de vocês já devem ter ouvido falar. Na fotografia, a pintura corporal está associada a ornamentos vistos naquela época como femininos, como maquiagem e plumas, e masculinos como barba e os grandes dentes felinos. Em sua carreira solo, Ney Matogrosso, que tem uma voz rara de contratenor, continuou desafiando tabus e visões preconcebidas a respeito da identidade de gênero. O grupo Secos e Molhados inovou à época tanto pela mistura do rock com outros gêneros musicais, como pela apresentação cênica. Era a primeira vez que se dava projeção nacional a um grupo musical masculino de visual extravagante, com maquiagem e roupas ousadas e uma forma de dançar solta, em que se destacavam a gestualidade e os movimentos de quadris. Bem, essas e outras questões ao longo dos nossos estudos sugerem reflexões acerca do tema identidade cultural, que é um tema que estará presente em todas as nossas aulas. Terceira atividade complementar. A partir do assunto O Corpo Fala, nas páginas 43 até 45 do livro Mosaico, Arte, faça o exercício abaixo. Nesse exercício, vamos refletir sobre pintura corporal, tatuagens, adornos e outras formas de expressão que revelam nossa identidade cultural. A primeira questão: observe que cada povo e cada grupo humano tem seu jeito de se vestir e de se enfeitar. Assinale a alternativa incorreta sobre o que pode indicar marcas, adornos e pinturas feitas no corpo, nas culturas tradicionais e em nossa sociedade. Vamos lá, gente. Na segunda questão, em 1973,
A banda de rock Secos e Molhados revolucionou a forma de colocar o corpo no palco no contexto musical brasileiro. Veja a imagem da banda acima e marque a alternativa que indica como esses músicos se apresentavam. Terceira questão: como é a pintura tribal do povo maori? Quarta questão: observe que existem muitos tipos de pintura corporal, usados com diferentes finalidades. Mas o que é incorreto afirmar sobre o objetivo de muitas delas? Quinta questão: o corpo é portador de mensagens. Pintar o corpo e usar adereço são maneiras de expressar. É isso aí, gente. Nós temos nessa aula 3 atividades que vocês vão fazer durante a semana, tá? Estou aqui para ajudá-los. Vamos fazer os nossos trabalhos. É isso aí, meus queridos. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Quero contar com a participação de todos. Estarei acompanhando vocês pelo Facebook. Um abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.